Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o maravilhoso Livro dos Espíritos. Eu estou pegando aqui o nosso Kardecinho, ou ele que está aqui, Allan Kardec, que organizou e fez as perguntas maravilhosas e divinas que nós temos no Livro dos Espíritos. E respondido, né? Todas essas perguntas foram respondidas por muitos médiums, por muitos espíritos, na verdade todos coordenados ao redor do mundo. Então, não é apenas um livro mediúnico, mas sim um livro incrivelmente mediúnico e confirmado, e depois as respostas foram comparadas, ponderadas, raciocinadas. Por que a gente chama Espiritismo de fé raciocinada? Porque não foi assim um médium recebendo de um espírito, na verdade foram vários médiums recebendo de vários espíritos ao mesmo tempo, com as mesmas respostas. Hoje nós vamos continuar vendo na parte terceira, o capítulo 7º, que vem falar sobre da lei de sociedade, a necessidade da vida em sociedade. E hoje, olha lá, vamos falar sobre vida de insulamento. O que é insulamento? Simplesmente é isolamento, né? Para que serve isso? Então, vamos sem demora. Deixa eu selecionar aqui para o Zezinho ler para a gente. 769. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas, se uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do isolamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez, merece-te isso aprovação. Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Olha que interessante. Então, você entendeu a pergunta, né? Quer dizer, a vida social está na natureza, todos os gostos estão na natureza, então qual o problema da pessoa querer se isolar? Tem problema, né? Aí os espíritos respondem, sim, tem problema, porque isso é egoísmo, né? Isso é egoísmo. Aí a próxima pergunta, que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Aí eles dizem assim, duplo egoísmo. E aí tem a subpergunta, mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Bom, você entendeu a pergunta, né? Que eles fizeram, né? O que se deve pensar daqueles que vivem isolados, fugindo, né, do contato do mundo pernicioso? Aí eles falam que é duplo egoísmo. Mas será que vai ser meritório? Pode ser meritório esse isolamento se tiver por fim uma expiação, né? Um pagamento de alguma expiação? Olha a resposta. Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação, evitando um mal, aquele que por tal motivo se insula cai noutro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Fantástico, né? Ou seja, como é que a gente vai... eu vou me isolar porque eu quero não cair em tentação e não fazer a mesma coisa. Então, ou vou pagar uma expiação, né, de coisas que eu fiz nessa própria vida. Não. Como é que a gente paga as expiações? Fazendo mais bem. Não precisa se isolar. Então, isso é inútil e duplo egoísmo. 771. Que pensar dos que fogem do mundo para se votarem ao mister de socorrer os desgraçados? Esses se elevam, rebaixando-se, têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem, obedecendo à lei do trabalho. Então, assim, nós estamos falando agora daqueles que fogem, né, do mundo para se dedicar a socorrer os desgraçados. Então, não é um isolamento, ele muda, escolhe a própria vida, né, de ser em trabalho para o outro. E tem uma subpergunta, e dos que buscam no retiro
A tranquilidade que certos trabalhos reclamam. Isso não é retraimento absoluto do egoísta. Esses não se insulam da sociedade, porquanto para ela trabalham. Então, ok, se você vai participar de uma ordem religiosa, alguma coisa assim, mas para trabalhar para o próximo, né? Para fazer legal, isso não tem nada de ruim, né? E é super meritório, tá? Questão 772. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? A resposta: perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio pões em prática o recolhimento. O teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. O voto de silêncio, porém, é uma tolice. Sem dúvida obedecem à boa intenção os que consideram essas privações como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. E Kardec ainda complementa: o voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e a de cumprir a lei do progresso. Bom, isso fica muito claro, acho que é bem simples de compreender, resolvido aí essas questões. No próximo encontro, nós vamos falar sobre laços de família. Olha que interessante, parece nome de novela, né? Mas não é. É assunto aqui que os espíritos vão nos responder sobre laços de família. Como sempre, eu te espero. Obrigado por ter chegado até aqui. Até o próximo encontro. Tchau.